E lembra, né? Eu me cadastrei, né? Eu terminei de fazer o cadastro em Minas Gerais e em menos de uma semana eu recebi 3 nomeações. Foram 3 nomeações, gente, uma paulada só, né? Uma paulada só. E... Professora Gisele, Finalmente! tá vendo? Mas como você está elegante, pelo amor de Deus! Eu me Obrigada, sinto aqui, obrigada. coitado, me sinto aqui desse tamanhinho perto de você, Gisele. Imagina. Tudo bem, Tá me boa tarde. escutando? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Se Obrigada. apresenta, Gisele, que eu já falei até pelos cotovelos, já te esperando aqui. Eu pedi para ele, Gi, que estava estável o nosso Instagram. Então, por isso, obviamente, a gente não conseguiu entrar. Mas, Gi, quem é você? Eu te conheço. Mas, por favor, se apresente, diga o que você faz, dê o seu contato aqui nas redes. É toda sua. Minha rede aqui é toda sua. Obrigada, professor. Desculpa, gente. Eu estava clicando aqui em solicitar e estava mostrando não solicitado. Aí, quando eu mandava, mostrava, ai, não. Enfim, eu acho que eu tenho uma coisa com a tecnologia, porque não é a primeira vez que a gente está fazendo alguma coisa e não dá muito certo, né? Tá tudo ótimo. Mas, desculpa, mas obrigada por assistirem, né? Meu nome é Gisele. Eu sou formada em pedagogia, mas tenho algumas pós-graduações e mestrado na área da educação, né? Em história da educação, propriamente dito. E acabei chegando aí na perícia grafotécnica, porque na história da educação a gente lida muito com documentos, né? Uhum. E uma certa vez eu me deparei com uma documentação e eu precisava averiguar uma assinatura. Precisava confirmar se a assinatura era mesmo de quem eu pesquisava. E aí eu perguntei para o meu orientador, eu falei assim, escuta, o que eu faço agora para descobrir? E aí eu liguei, eu fiz todo um serviço de investigação até que eu consegui, né, de uma forma meio... como leiga, né? Eu consegui confirmar. E ele falou assim, o certo seria você ter achado um perito, né? Um perito grafotécnico, alguém que trabalhe com documentoscopia para você fazer essa confirmação. Mas já que você fez... E aí eu tomei conhecimento da profissão e aí depois, por coincidência, eu acabei vendo que o professor, né, estava oferecendo um curso e foi como uma luva para mim, né? Porque além de servir para mim como pesquisadora da área da educação, com relação a documentos, né? É uma renda extra, porque eu acabei seguindo os conselhos do professor, me cadastrei em vários lugares, vários tribunais, né? Fiz parcerias com alguns escritórios de advocacia e com escritórios de contabilidade, né? E aí eles me chamam em particular para fazer perícia, enfim. Gives, eu queria que você me contasse um pouquinho, primeiro, esse documento que você foi procurar é desse livro que está atrás de você, é desse senhor que assinou e você foi pesquisar? Então, o livro, a assinatura que eu averiguei na época era do Júlio Mesquita, Ótimo. dono do jornal Estado de São Paulo, né? Perfeito. Porque eu estava investigando a história de um colégio francês e descobri que quem trouxe a França para a educação brasileira foi Júlio Mesquita, dono do jornal Estado de São Paulo, né? E a minha pesquisa é exatamente sobre intelectuais e relações francófonas, né? Olha que interessante. E aí o que aconteceu? Eu descobri, inclusive, assim, se as pessoas hoje contam para a gente que elas falam francês ou que elas estudavam francês na escola, é porque o Júlio Mesquita pactuou laços, né, com a França e trouxe a França para dentro da educação brasileira. E aí eu precisava confirmar, assim, era para não acreditar, eu falei assim, gente, o dono do jornal, né, que trouxe a França, tem toda uma história por trás disso, né, o Getúlio, né, que eu acho que tem do livro que você está falando aqui, né? Isso, ele mesmo. Isso. E aí
existia toda uma política cultural em volta disso, e eu precisava confirmar quem eram os intelectuais, né? Então, a perícia, no caso, ela vem como uma luva nesse sentido. E a professora Gisele, pessoal, que vocês estão ouvindo aqui muito bem, ela é muito especialista também, dentre outras áreas, né? Ela também conhece muito bem de redes sociais. Então, muitos dos nossos alunos também a procuram para que ela dê orientação também dentro de como vender o peixe como perito grafotécnico. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua atividade, Gi. E como é que a gente pode ser bom vendedor nas redes sociais? Porque não basta ser bom, né? Tem que mostrar que é, enfim. E como é que é esse trabalho que você faz, se você pode oferecer isso de forma online para o Brasil inteiro, que talvez possa assistir isso aqui? Como é que é, Gi? Então, bom, esse perfil que vocês estão vendo eu falar com vocês, eu acabei de criar, né? Eu tinha outro, mas eu precisava criar uma identidade, né? E então, com essa identidade que eu fui me pesquisando, fui olhando o que né, encaixava com o meu perfil, e aí, depois de ter feito todo um estudo, eu criei essa rede, né? Agora, para você vender o seu peixe, o ideal é não misturar as bolas, né? Eu até hoje de manhã eu conversei com você, Glebe, e falei, nossa, eu tenho 3 sobrenomes, né? Eu tenho a Gisele Schiavetti e o Basílio Kovacevic. E aí eu utilizo a Gisele Schiavetti num determinado segmento, né? A Gisele Kovacevic fala em outro segmento e a Gisele Basílio é a perita. Então, eu criei e-mails, um e-mail, né, que leva o meu nome de Basílio, no caso, faço uma relação com a perícia, né, e me apresento publicamente como perita usando este nome, essa identidade, né? E assim, quando eu for publicar alguma coisa referente à perícia, né? Eu não vou misturar, eu não vou lá no meu perfil onde eu estou tomando cerveja, onde eu estou no churrasco, para falar de uma coisa tão séria, porque a gente está falando, não está falando de uma profissão assim qualquer, a gente está falando de auxiliares de justiça. E dependendo de como é a sua conduta publicamente, né? Falando, às vezes as pessoas podem refutar o teu laudo por conta da forma como você se comporta na sociedade. Porque, infelizmente, né, por mais que a gente viva aí na liberdade, na democracia, né, a sociedade, ela espera alguns padrões de comportamento dependendo do lugar onde você está. Né? Que eu sou professora. Então, assim, eu não abro o meu perfil para alunos. Né? Eu sou professora de crianças também, então não dá para eu me comportar de determinada maneira, e a mesma coisa serve para qualquer outra atividade que você precise, queira utilizar as redes sociais. Né? Então é importante, desculpa te cortar, Gi, então é importante, por exemplo, a pessoa tem um perfil pessoal, e lá ela publica a churrascada dele, enfim, e no outro, mais sério, evidentemente, onde ele só publica sobre a perícia grafotécnica. É mais ou menos por aí a história. Exatamente. Por quê? As pessoas, quando você utiliza a sua rede, o seu perfil, para falar de um determinado assunto, você mostra que você entende sobre esse assunto. Né? Agora, se você, ao mesmo tempo que está falando de perícia grafotécnica e você está querendo vender linguiça, né? Porque acontece. Então, a pessoa vai falar assim, nossa, o cara não sabe para onde ele vai, o que ele está fazendo da vida. Sabe, é uma pessoa que não dá para colocar confiança no trabalho dela. Por mais que a pessoa esteja preparada, estudou, mas a primeira impressão é a que fica. Exatamente. Né? E você se apresenta para o mundo, geralmente, a primeira vez, por meio das redes sociais. Então, a forma como você se apresenta é difícil. Quem for me seguir agora vai ver que o meu perfil ainda está vazio. Qual mas porque eu estou perfil? Para eles seguirem você. Auxiliar Jus, né? Que eu coloquei aí. Auxiliar Jus. Ótimo nome. Ótimo nome. Então, para eles te acharem Auxiliar Jus, e se eles quiserem te contactar, Gi, por exemplo, olha, eu preciso melhorar a minha rede.
A senhora presta essa assessoria para nós, evidentemente, uma contratação, Sim, né? E aí você presta isso para a galera aí, uma boa. sim, sim. Tá. Geralmente as pessoas me procuram, né? Nos grupos do Jus Expert lá, o pessoal já me chamou em particular, né? Os outros grupos que as pessoas criam, pessoas que também vieram me procurar depois no WhatsApp. E aqui no Instagram tem alguns peritos, né? A maioria das pessoas que estão me seguindo nesse perfil já trabalham com perícia. Uhum. E esse é um outro ponto, né? Uma coisa assim, eu até falei para algumas pessoas, né? Falei, olha, gente, não adianta querer me adicionar aí neste perfil, porque neste perfil eu só quero ter contato com este tipo de público. Uhum. Porque aí isso não me distrai, né? Eu consigo focar, eu consigo fazer um estudo do que está acontecendo, do que as pessoas estão esperando, estão criando conteúdos profissionais que, tipo, eu não posso pegar esse trabalho agora, então eu vou passar para outra pessoa, né? E é desse jeito. Tudo que você faz com foco, você consegue sucesso. Fazer Perseverança sucesso, né? e persistência, né, Gi? E aí, daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto com você, que você é uma pessoa perseverante, é persistente e está aqui por isso. Mas antes de te fazer uma pergunta, você conhecia, Gi, por exemplo, antes de ser perita, grafotécnica e assistente técnico, você teve algum contato com essa área? Já tinha trabalhado? Já tinha visto alguma coisa ou foi tudo novo para você? Como é que foi, Gi? Não foi. Eu não tinha contato, não fazia a mínima ideia da existência, né? Eu já tinha visto algumas pessoas falando que da psicologia, dependendo da letra, né? Mas nunca que existia gente ganhando dinheiro, né? Com perícia grafotécnica, né? Com documentoscopia, né? Como auxiliar de justiça. Eu jamais poderia imaginar que o ganho também era tão grande, né? Porque você acha que assim, eu vou pedir lá para uma pessoa fazer a perícia e sei lá, dá uns R$ 50, mas não, né? É muito mais do que isso, inclusive em alguns momentos que você é nomeado, né? E você pode dar o seu preço, e a coisa mais gostosa ainda é quando eles aceitam o seu preço, e que você não trabalha por mês, você trabalha por horas, né? E é um trabalho que, se você estudar bastante, né? Se você tiver todo o material, todo o aparato necessário para fazer a perícia, você faz numa boa, né? E aí, Gi, você teve receio, Gi, de começar uma profissão nova? Eu sei que você é uma bandeirante, né? Ou seja, você vê a mata, você pega o facão e vai. Você é bem esse estilo, pelo que eu sei. O seu perfil é esse, e isso encanta a todos nós, sem dúvida nenhuma. Mas quando você viu perícia, você ficou com algum receio, falou, putz, eu não sou advogada, não entendo nada desse assunto, estou entrando de gaiato nesse negócio, e aí? Qual foi o sentimento? Eu gosto de ouvir isso de vocês. Olha, eu sou uma pessoa que adora desafios, né? Que gosta de desafios e que, assim, acredita que a gente não pode ficar parado numa coisa só. A gente tem que se dedicar para tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Mas também não pode ficar parado, né? E a partir do momento que eu vi que existia a possibilidade de eu ser perita, sem precisar de um curso de advogada ou de qualquer formação na área jurídica, e que isso ia me trazer muitos benefícios, então eu fui, né? Eu não quero, não vou dizer que não dá uma insegurança, porque você está lidando com vidas, com histórias, né? E precisa ser muito ético para você analisar uma assinatura e para você dar praticamente um veredito, né? Você não dá o veredito propriamente dito, mas depende de você, né? Você pode arruinar uma vida dependendo da perícia que você faz ou não, mas, né? Passando isso, vai que vai. E aí, Gi, fala uma coisa, dessas dúvidas iniciais que você teve, quando você entrou em contato com o curso, né? Comigo, com o professor Rodrigo, teve o respaldo? Pode ser sincero, né?
tem o resto, por favor, que é verdadeira, que não tem nenhum script pronto. É para você falar o que aconteceu, até para que a gente melhore também, né? E você teve respaldo dos professores, como é que foi, Gi? Sim, a princípio, né, desde o primeiro contato, né, eu sempre fui bem atendida, sejam nos grupos, né, naqueles grupos que a gente tem, que vocês oferecem gratuitamente a oportunidade de nós estarmos em contato com outras pessoas que já estão até mais tempo fazendo perícia, e também tomar conhecimento, conhecer pessoas que acabaram de entrar, né? E também de pessoas que você já está num determinado patamar fazendo perícia e tem gente nova chegando e você acaba ensinando e aprendendo também. Isso é fantástico, né, Gi? Isso é fantástico. Sim. E aí, todas as vezes que eu precisei, tanto de você, quanto do Rodrigo, quanto, né, de pessoas dos grupos, eu sempre fui bem atendida. Até hoje mesmo, eu te mandei uma petição que eu fiz, né? Porque o juiz me nomeou e falou, dá seu preço. E eu falei, nossa, gente, eu vou dar o meu preço, né? Eu que vou falar quanto que custa. E aí eu fui perguntar para o professor, eu falei assim, professor, olha só, como é que faz, né? E ele me deu todo o caminho, embora eu já tivesse visto lá no curso, mas dá aquela coisa assim, aquele gelo, né? E aí ele me deu toda a assistência que eu precisava. Né? Ele até falou, não, você podia ter pedido mais. Eu falei, não, vamos com calma, vamos com calma. E Gi, qual que foi o maior valor que você teve de honorário até agora? Né? De toda essa caminhada, o maior valor que você teve de honorário? Foi esse de 3.500, né? Quantas assinaturas? Uma só, né? Uma assim, só? Uma assinatura que a pessoa fez lá e falou que não foi ela que fez, e a outra parte está falando, não, é você sim, existe toda uma briga aí, só que aí tem uma coisa, né? A gente vai analisar a assinatura, mas a gente também precisa analisar o contexto. Toda a peça, né? Toda a peça. Não adianta você fazer a perícia só da assinatura em questão, porque até a própria pessoa pode simular uma assinatura falsa, ou seja, uma das assinaturas muito interessantes que eu peguei foi de um empréstimo, né? E aí, eu peguei, eu não peguei, fui eu, não fui eu. E aí, o que eu percebi, né? Eu peguei a assinatura do documento da pessoa em 1994. E o contrato? E no contrato estava diferente da assinatura da pessoa. No entanto, quem supostamente falsificou usou esse documento de 1994, que ela teve acesso, sabe lá Deus como, e falsificou as assinaturas, tentando simular a assinatura que tinha nesse RG. Boa, gente. E aí, os documentos atuais, eles não tinham a mesma assinatura do RG de 1994. E aí, a pessoa apresentou, inclusive, vários documentos que ela assinou no decorrer da vida dela nos últimos 2 anos. E aí, o advogado juntou essas peças e eu analisei alguns atestados, alguns pedidos que essa pessoa fez no INSS, e aí eu consegui analisar. Não eram assinaturas iguais, porque, como eu disse, de 2 anos para cá, né, em 1994, essa pessoa ela não era alfabetizada. Ela mal assinava o nome direito. E aí, depois ela provavelmente ficou alfabetizada e a letra dela melhorou. Mas alguns pontinhos, né? Ali no ataque, alguns arremates, os pingos nos is, né? Aí eu consegui, eu até coloquei no grupo lá que ela fazia a letra Q. Ela foi alfabetizada, mas ela não largou a letra Q. E aquela letrinha foi crucial para eu averiguar. Eu falei assim, não, tem coisa aqui, né? Ou seja, e aí... Você analisou a humanização. Você analisou a humanização. Você viu o contexto da coisa?
Exatamente, analisar o contexto, ouvir as partes, porque o processo vem o que um e o que o outro está falando, né? O banco, no caso esse, não tinha como alguns outros documentos, mas em outros processos o banco até coloca lá, a hora que a pessoa fez o resgate do dinheiro que ela pegou emprestado, enfim, você tem que olhar tudo, né? E assim, não é só a assinatura, é o contexto. É entender a pessoa por meio da assinatura, né? É entender as fraquezas, né? Porque quando alguém está simulando, você vê ali uns pontos de parada que não existem, né? A velocidade é diferente, né? A gente sabe, né, que duas assinaturas idênticas também não existem, né? Mesmo sendo feito pela própria pessoa, e você frisou bem demais isso. É muito legal. E você me lembrou, inclusive, de uma pergunta que eu te fiz durante o curso. Eu falei, nossa, professor, eu tenho várias maneiras de escrever durante o dia, conforme o meu humor, né, do jeito que eu tô. Mas, independente disso, existem, né, depois que você começa a praticar, você percebe que tem pontos, né, da assinatura que, independente de como você tá, aquilo vai sair igualzinho. Batata. E, Gi, me fala uma coisa, quais tribunais que você já se inscreveu, Gi? Vou começar a falar de perito e depois da assistência técnica. Mas quais tribunais que você já se inscreveu, Gi, por favor? Na região sul do país, na região sudeste, no nordeste. Sério? Eu não sei se algum estado, porque a gente faz e depois a gente não lembra de todos, porque alguns vão e voltam. Por quê? Né? É importante ressaltar isso. Cada um tem as suas exigências. Né? Um te pede para você mandar... Eu tive um problema, se eu não me engano, foi em Santa Catarina, que eles me pediram 1000 vezes, tantas vezes, para mandar um extrato bancário meu. Eles queriam um extrato meu bancário. Extrato? Eles me pediram um extrato. Porque normalmente é para comprovar se é a pessoa mesmo que está sendo feita. Então eles tentam pegar alguns detalhes, né? Então muitas vezes no tribunal é para saber se era a Gisele mesmo, tá? Se era a Gisele mesmo. Então normalmente eles costumam fazer isso, mas ele fala uma coisa, aí você fez o curso, Gi, fez a prova, foi cadastrada, tudo bonitinho, tudo certinho, legal? Aí cadastrou. Depois de cadastrar, Gi, depois de quanto tempo você foi nomeada? E em qual tribunal que foi, Gi? De Minas Gerais, por exemplo, primeiro, eu me cadastrei. De Minas Gerais eu me cadastrei e em menos de uma semana eu recebi porque foi assim, eu tô faz tempo tentando me cadastrar em alguns tribunais, mas aí eu tive que comprar certificado digital, aí aquele queria isso, o outro queria uma outra exigência, e eu fui tentando me adequar o máximo possível a todos aos requisitos que eles pediam, né? E aí, quando eu consegui o de Minas Gerais, eu falei assim, yes, consegui! E aí foram menos de 3 dias, se eu não me engano, foram super rápido, em menos de uma semana eu recebi a primeira nomeação. Uau! E me fala, qual foi o sentimento? Eu lembro que você me mandou, claro, mas eu queria que você contasse aqui, né? Qual foi o sentimento? Você abriu o site, o e-mail, e viu lá, fui nomeada. Pá! Sentimento. Isso. É de vencer, né? De vencedor, um sentimento de vencedor. Nossa, que legal. Né? Deu certo. Funciona, o curso é verdadeiro, né? Existe. Tudo que o professor falou acontece. Se você fizer do jeitinho que ele falar, vai acontecer. E foi exatamente como foi comigo, né? Tenha lá seu currículo em dia, tenha lá os certificados digitalizados, vai atrás, né, de arrumar as coisas que eles pedem, faça tudo como tem que ser feito, né? Porque nada cai do céu. E que você vai conseguir, que você vai ser nomeado. E lembra, né? Eu me cadastrei, né? Eu terminei de fazer o cadastro em Minas Gerais e em menos de uma semana eu recebi 3 nomeações. Foram 3 nomeações, gente, uma paulada só, né? Uma paulada só. E aí, me fala uma coisa, você pegou, viu o processo. Bacana, você viu o processo, baixou o PDF, aquela história toda. E começou a fazer o laudo.
travou, não travou, eu te dei o modelo de laudo, não te dei assessoria, deixei você na mão. O que pegou no teu primeiro laudo? Porque normalmente é a grande dúvida do pessoal, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que é possível isso? Então como é que foi, Gi? Esse seu primeiro laudo, né? Primeira experiência, vamos lá, primeira experiência. Professor, essa assinatura aqui, olha, Gi, se atenta assim, assim, assim. Aí eu fui atrás do professor, falei, ó, lembra da aula tal? Aí, como a gente ainda tem acesso à aula, tem que voltar lá, né? Porque a gente não decora, tem que voltar lá, né? Ah, mas e isso aqui eu não lembro de ter visto, né? Vai atrás. Tem mais gente que fez. Vai perguntar no grupo, né? Vai tirar dúvida com quem já fez, né? E aí chegou na hora de fazer o laudo, professor. E agora, professor, que faço tabela, faço por escrito. Aí o Gleibe entrou em ação de novo. Olha, acho legal você fazer assim, assim. Aí eu fiz. Mas eu também estudei bastante, né? Fui atrás dos livros do professor, fui atrás de outros escritores que ele mesmo tem como referência, fui lá ver como é que o pessoal escreve, né? Como é que tenho que tratar o juiz, né? Poxa, eu sou uma perita, né? Como que eu vou falar com ele? Como é que ele vai me escutar? Como é que eu vou fazer o meu trabalho ser sério, né? Quando a gente ia na escola, e eu posso falar isso com bastante propriedade, né? Sabe aquele aluno que entregava o caderno assim com um pingo de óleo, com marca de borracha, uma sujeira ali, né? Hoje a gente, graças a Deus, não precisa mais se preocupar com isso quando vai apresentar um texto virtualmente. Só que a gente tem que se preocupar com algumas normas, né? Saber escrever, abusar do corretor, ir atrás de alguns modelos, saber qual é a boa apresentação, né? Pelo menos saber escrever. Não tem como você falar com o juiz e apresentar um documento fake. Você vai colocar, seu trabalho pode estar assim, a sua perícia pode ser impecável. Mas se você não soubesse apresentar, o juiz vai olhar e falar assim... Concordo plenamente, Gi, plenamente. E detalhe, essa perícia que você está fazendo não é de São Paulo, que você é aqui de São Paulo, não é de São Paulo. Então você fez todo esse trabalho virtual ou você precisou ir até Minas Gerais, ou você precisou colher a assinatura, o que estava no processo já bastava? O que você sentiu? Precisou até Minas? Não, eu não precisei ir para lugar nenhum. Ó, eu estou sentada aqui e daqui eu fiz tudo. Inclusive, né, que o juiz quer saber se é você mesmo que está abrindo o processo lá, não abrindo, mas você que está acessando o processo. E aí você precisa de certificados digitais, né? E eu comprei aqui, oi, tudo bem, né? Você tem o certificado? E aí eles me enviaram e a gente fez tudo online e eu já comecei a trabalhar e não precisei sair. Agora, qual a ideia que eu tive, né? Bom, se eu precisar, porventura, de colher novas assinaturas, eu não preciso sair daqui. Eu posso perguntar se tem alguém que pode fazer esse trabalho para mim, né, naquele lugar, ou até para pedir para o advogado da parte, ou para alguém colher e mandar. Nosso grupo tem alguém que pode morar na cidade, colher, sim, é um parceiro. Sim, fazer parcerias é fundamental, né? E se no último caso não for possível, você pede para alguém que saiba, que entenda do assunto, contrate, se for o caso, faça parceria, tipo, eu faço para você agora, depois quando você precisar, me chama, enfim. A gente tem que se virar, né? A gente tem que ir atrás, tem que vender o peixe, tem que saber cuidar do peixe. Você é muito proativa, né, Gi? Eu acho que em tudo que você tem a nos ensinar, né, você como pedagoga, e para mim, os verdadeiros professores são os pedagogos. Não é nenhum tipo de papo furado que eu estou jogando aqui, que para mim os melhores professores são aqueles que dão a base para as crianças, para que quando cheguem os adultos, para nós aqui, por exemplo, eles estão muito mais preparados. E o que a gente sente, né, Gi, muitas vezes, é essa falta de proatividade. Então, o que você
Qual foi o resultado, né, que você teve, Gi, em virtude dessa proatividade que você faz, dessa tua vivência? Falar, não vou esperar, eu vou correr atrás. Então, você se cadastrou. E qual que foi a sua experiência também como assistente técnico nesse sentido? Porque é importante também você relatar isso para a gente. E aí, você jogou semente? Colheu? Como é que tá? Então, o importante é você ter foco, né? O meu objetivo é o quê? Neste momento, eu preciso... eu estou sem trabalho, então eu tenho que ir atrás do trabalho. Ele não vai correr, ele não vai cair no meu colo. Uhum. Porque até então, quando eu não consegui fazer os cadastros, porque eles têm exigências, e eu também estava num outro momento, tentando aí me cadastrar, e aí apareceu um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu fui fazendo. O que eu fiz? Eu fui vender o meu peixe, né? Eu fui mostrar o meu trabalho para pessoas particulares. Eu fiz o meu cartão de visita, né? Quando eu viajei eu fui viajar a passeio na praia, mas lá tem muitos escritórios. E aí, um dado momento, mas hoje está frio, não vai dar praia. O que eu fui fazer? Eu fui entregar cartão. Maravilha! Né? Eu fui entregar cartão. Eu estou sem fazer nada, eu estou sem trabalho. Eu falo isso para todo mundo. Não existe não fazer nada. Não existe. Você tem sempre alguma coisa para fazer. Aí você foi nesse escritório, Gi, foi muito bem atendida? Como é que foi? Você foi em cartório? Sim, e aí, sim. como é que foi? Os advogados, as pessoas da área do direito, eles sabem o que é um assistente técnico, eles sabem o que é um perito grafotécnico, né? Porque às vezes você vai querer ir lá lá no lugar, ensinar para ele, não, mas sabe o que é? Eu faço perícia de assinatura. Não precisa. Faz o teu cartão de perito e vai lá e fala, oi, tudo bem? Meu nome aqui, eu estou disponível na cidade, estou pertinho, faço o meu preço assim, negocia, faz parceria, troca. Eu fui até nas instâncias lá da cidade mesmo, me apresentei lá, e assim, não é só entregar, tá, gente? Não é só entregar, porque se for para entregar, você vai lá no correio e pede para o carteiro levar para você. Show. Eu fui pessoalmente. Mas você não tem vergonha? Eu tenho vergonha de ficar esperando as coisas caírem do céu. Maravilha. Né? Eu fui mesmo sozinha. Eu lá da minha cara falei assim, você está me vendo? Só que eu não fui de biquíni, tá, gente? Eu falei para vocês que eu fui na praia, mas não fui de biquíni. Muito bem. Tá? Eu fui muito bem apresentada, porque a gente tem os códigos, né? E aí eu fui muito bem apresentada lá. Falou assim, gente, eu trabalho com isso, atualmente estou na cidade, mas se eu estiver fora, eu estou disponível. Enfim, é você vender a sua marca, você passar uma imagem de que você é sério, de que você faz um bom trabalho, né? Ou seja, né, gente, você faz das redes sociais, desculpa até te cortar, mas aquela visão que nós temos da rede social é dar essa mesma visão pessoalmente. Ou seja, exatamente. Não adianta postar uma coisa e ser outra, né? Não dá para ser. Olha, aqui eu tô sem filtro, hein? Imagina, né? É a tal da história, né? Quando a pessoa vai lá, enche de filtros, aí vai ver pessoalmente. Não tem razão. Mas não era isso que eu estava esperando. Não, maravilhosa. Com certeza. E aí, Gi, você teve o feedback desses advogados, teve, obviamente, o contato deles, enfim. Bom, mas onde que você está vendo? Qual que vai ser o seu caminhar? Você vai partir mesmo mais para o lado da perícia, que é dentro do fórum, ou você vai partir mais para o lado da assistência técnica, que é junto a empresas, enfim? Ou você vai estar tateando nos dois ainda para ver onde que pode brotar mais? Qual que é o seu sentimento? Olha, eu percebi, quando eu fui, inclusive, quando eu conversei com o contador, ele não sabia o que era a perícia grafotécnica. Ele falou assim, mas por que você quer? Né? Acho que ele nunca tinha vendido, enfim, o certificado. Eu falei assim, olha, eu faço esse trabalho, né? Aí ele falou assim, poxa, eu já peguei tanto processo aqui
de patrão que pegou atestado com assinatura falsa, e eu não sabia o que fazer. No final, a pessoa saiu ganhando e, na verdade, a gente estava vendo que a assinatura era falsa. Eu falei, pois então, a partir de agora, você sabe que você pode contar comigo e que você nunca mais vai ser vítima, né, desse tipo de fraude. E ele falou, ah, legal, bom saber. Então, assim, para quem não sabe, você vai lá, apresenta o seu trabalho, fala o que você faz, né? E que o juiz utiliza desse trabalho, e que ele pode te contratar também. Gi, nós sabemos, né, desculpa até te cortar, mas tem uma decisão recente aqui do Estado de São Paulo em que determina que, se o processo ele depender de perícia e caso a parte perca para ela recorrer, ela tem que obrigatoriamente ter que ser nomeado, tem que ter nomeado um assistente técnico. Então, para cada processo tem um perito, mas vai ter 2 assistentes técnicos. Então, a gente pode entrar como perito e como assistente técnico. Então, na tua opinião, que eu sei que vocês, mulheres, têm uma intuição muito melhor do que a nossa, dos homens, vocês têm esse terceiro olho, né? Que a gente sempre fala, que vocês enxergam coisas que a gente não vê. Onde você acha que você vai seguir nessa área, parceiro? Bom, eu gostei bastante de trabalhar para a justiça mesmo, nos tribunais, eu acho, gostei, né? Gostei desse tipo de trabalho. Agora, assim, mas se aparecer um trabalho por fora, por que não posso fazer? Desde que eu tenha planejado e que eu consiga dar conta, não tem por que eu não fazer, né? Ótimo. Você me lembrou de uma pessoa que me chamou recentemente, sabe por quê? Ela teve o filhinho, a filhinha, né? E aí a pessoa se mudou de cidade, o pai, né, no caso da criança, se mudou de cidade para não pagar pensão. Ah, tá. E aí, olha só, gente, a cachorrada, hein? Mulher tem que ter esse sentido, hein? Aí ele foi para outra cidade, para outro estado, e apresentou lá um monte de história, inclusive que tinha câncer, para não pagar a pensão para a criança. E aí, inclusive, a mãe ficou arrasada com a história, né? Nossa, alguém viu? Ninguém viu o cidadão, mas ele colocou lá, juntou nos autos fotos, atestados, um monte de coisa, né? E eu, com a experiência de vida que eu já tenho, sobretudo com relação ao câncer, né? Quando eu bati o olho ali naqueles atestados, eu falei assim, me empresta os autos. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que a maioria era falsificada. Uau! Olha aí, olha. E agora ela acabou de me mandar mensagem e falou assim, Gi, a gente já mandou para a juíza e o bicho vai pegar. Olha que bela experiência. O cara tentou enganar juiz. O cara tentou enganar juiz. Não, amor, né? E aí, Gi, você entrou num ponto agora muito delicado. Eu acho que nós podemos fazer aqui um bate-papo, a parte final aqui do nosso bate-papo, exatamente, Gi, dizendo assim, porque todos nós temos as nossas dificuldades na vida. Todos nós temos os nossos desafios, né? Todos nós temos especificamente situações que vêm para a nossa vida para que a gente vença. E eu sei que aconteceu com você algo extremamente desafiador, não é desafiador, esse é o termo que eu vou usar, mas eu acho que você tem palavras que consiga, né, enfim, juntar mais isso. Mas você estava lá, casada, com seus filhos, linda, maravilhosa, como sempre foi, tá certo? E você passou por uma situação delicada, né, delicada de termos de saúde. Então, exatamente, eu acho que o que você pode traçar para a gente aqui, Gi, acho que muita gente pode se encontrar com isso. Porque todos nós temos nossas dificuldades de saúde, financeiro, familiar, pessoal, profissional. Os problemas podem ser diferentes no papel, mas o caminhar é o mesmo para todos. Você pode contar um pouquinho de você? Eu queria muito te ouvir.
É bem delicado mesmo, né? Fica à vontade. Eu estava no alto dos meus 34 aninhos, quando eu descobri que eu estava com câncer de um jeito assim inusitado, porque eu não tinha sintomas. A gente está em setembro, né? Mas em outubro, Gleibe, me chama para a gente falar de Outubro Rosa, porque eu tenho um montão de coisa para falar. Vamos colocar em todas as redes. Me leva lá na tua faculdade, lá onde eu tenho, porque eu tenho muita coisa para falar e eu vou falar para o pessoal agora aqui. Vou amar. É um spoiler. Já está convidada. Você já está convidada, Gi. Vamos fazer uma aula assim com os alunos e com as alunas, né? Porque hoje você tem 30 e... Quantos anos? 36. Então, 36. Então, aos 34 anos, você teve uma notícia. Sim. Eu fui fazer os meus exames corriqueiros e apareceu lá uma coisa ruim. Nossa, é como se as pessoas tivessem arrancado o tapete de você. Né? Puxou o tapete e você... Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? O que está acontecendo, né? E a tua ficha só cai quando você fica careca, né? Mas por que você fica careca? Fica careca porque o remédio que eles dão para segurar, para matar lá o câncer, né? Ele vai atrás de células que se multiplicam rapidamente. E aí, por conta disso, o cabelo são feitos de células que se produzem rapidamente e acabam caindo também. E eu fiquei careca, né? E aí a sua ficha cai, e aí os remédios vão fazendo efeito. E à medida que as pessoas vão vendo você modificar sua aparência, né? Porque eu fiquei enorme de gorda, e assim, as pessoas vão vendo que você mudou, que você não tá mais com aquela força que você tinha, a tendência é que muita gente se afaste, né? A tendência é que as pessoas vão te deixando, mas, né, graças a Deus, né, eu encontrei pessoas que, ao invés de me deixar, eles ficaram do meu lado, né? Gente que eu jamais poderia imaginar, né? Que muitas vezes eu estava sozinha e aí eu recebia um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, me levantava, né? E, inclusive, eu tinha passado no concurso público e fui chamada, né, para prestar, para aparecer lá, exatamente nesse momento que eu estava no meu pior momento da vida. E aí eles não deixaram eu assumir, e eu não conseguia trabalho em lugar nenhum, eu não conseguia fazer nada, e aí foi onde a perícia apareceu, assim, eu já tinha melhorado, mas foi uma esperança, né, de que, poxa, daqui eu posso trabalhar. E muitas pessoas, né, que hoje não querem sair de casa, que chegam, não querem trabalhar em mais de um lugar, por exemplo, né? As pessoas, elas podem optar por fazer o curso, porque, poxa, eu cheguei do meu trabalho e agora eu vou fazer perícia, né? Então, é uma oportunidade para quem já se aposentou, para quem não quer ficar fora de casa, mas precisa ganhar um dinheiro de alguma forma, um complemento, né? Então, isso também, eu tive essa história de superação aí, com a ajuda de muita gente, né? Que a gente não consegue ser nada sozinho, não existe isso. E, sobretudo, com muito amor, né? O amor das pessoas por mim foi o que fez com que eu pensasse, poxa, vale a pena continuar lutando por essas pessoas que me amam, né? Assim, no momento que eu achava que eu já estava nas últimas, e realmente estava, né? Porque, por incrível que pareça, eu descobri o câncer no momento, embora não tivesse nenhum sintoma, ele já tinha avançado muito, né? E como já tinha pego outros órgãos, já tinha pego ossos, tudo, e eu fiquei assim nas últimas. Mas aí o amor das pessoas para comigo foi o que me levantou, né? Que fez com que eu quisesse lutar, e graças a Deus, né? E ele tá aqui sempre comigo também, ó, meu santinho.
Olha lá. Ele tá sempre perto de mim, né? Eu tenho aqui uma peruinha escolar. Tô vendo. Ah, você tá vendo esse crucifixo aqui? Não sei se você conhece. Não, gente, tô vendo. Foi aqui, ó, tem um crucifixo Sim. aqui que eu carrego comigo, ele tá sempre comigo. Foi uma senhora, uma amiga minha, que se chama Fátima, isso que eu amo demais, que me deu. E eu carrego ele comigo para todo lado. Legal. Né? E me diz uma coisa, parceira, quando eu te vi pela primeira vez, estou te vendo agora. Como é que você tá? Como eu estou agora? É. Eu tenho feito vários exames, né, de 3 em 3 meses e faço aí um acompanhamento e eu estou 0 bala, né? Eu não tenho nenhum foco. E assim, o que aconteceu comigo, até o meu médico falou, olha, você é um ponto fora da curva, é o caso mais espinhoso que eu tenho da minha carreira, porque eu nunca vi uma pessoa que teve, né, um câncer tão avançado chegar agora e não ter nada nem na mama, porque geralmente as mulheres amputam as mamas, né? E no caso eu não precisei, Não. né? Porque ele morreu sozinho aqui, né? Olha lá. Boa. Ou seja, hoje, então, quer dizer, há 2 anos atrás você foi diagnosticada com um câncer extremamente severo, né? Passou por quimioterapia, radioterapia, foi para o hospital lá do BSTC, ficou internada, vai e volta, todo aquele altos e baixos, que aí eu vou pedir para você contar no mês que vem para a turma da faculdade, aí eu deixo para você. E hoje, setembro, dia 13 de setembro de 2021, você fez o exame e não tem nada. Nada. E assim, né? Eu dou graças não só por não ter mais a enfermidade, mas também por tudo que eu aprendi no decorrer desse processo, né? É uma coisa assim que só quem passa pode falar, né? E a única coisa que eu peço para as pessoas não julguem, né? Não se afastem. Se vocês amam, esse é o momento de mostrar o amor, esse é o momento de dar carinho. Porque se a pessoa não se sente amada, ela larga a mão, ela fala, por que eu vou ficar lutando, né? Por que eu vou ficar passando por tudo isso, que não é fácil? Porque eu fui para o hospital no meio de uma pandemia. Fui exatamente quando começou a pandemia, eu estava lá. Você escolheu bem a data. Você escolheu bem a data. Você tem ideia, quando eu fui, né, nesses dias que eu fui lá no IBCC, eu lembro de assim, filas de carros funerários, né? E você atravessar os carros funerários para você se tratar, né? Aqueles carros que eles chamam de rabecão, né? Aquelas coisas assim. Fila de carro de ML, fila de carro de carregar caixão, essas coisas. E você passar ali, eu passava, porque ali na Moca a gente entra no estacionamento para adentrar o hospital, e eu passava ali, assim, no meio do furacão, né? E aí eu lembrava né? Mesmo que eu ande no Vale da Sombra da Morte, né? E eu tava literalmente ali, né? Eu conheço bem ali. Exatamente. E o que mais legal, Gi, que você passou por tudo isso, venceu, com fé em Deus, né? Todas as entidades do bem, que a tua missão ainda aqui na Terra é muito grande ainda. Você tem uma missão não para apenas os seus filhos genéticos que você tem, que estão lindos, mas os seus filhos também com os seus alunos, e na perícia. E o legal da história é que você pode trabalhar de casa, como você frisou muito bem, sem a necessidade de sair para qualquer outro lugar e trabalhar da sua casa. Se precisar descansar na parte da tarde, descansa. Se for preciso fazer o laudo do seu quarto, você faz deitada. Dá para conduzir numa boa isso aí, Gi? Dá para conduzir numa boa. No domingo mesmo eu terminei um laudo escutando músicas, né? Assim, no fundo, tomando um suco, beliscando um queijinho. Olha que idade, olha que maravilha, né? Ter essa possibilidade de trabalhar de casa.
o trabalho remoto ele é muito questionado do ponto de vista da parte de sociabilização, né, Gi? A gente sabe que o ser humano é um bicho que gosta de gente, gosta de ficar perto de gente. Mas o trabalho remoto, ao depender da situação também, te dá uma qualidade de vida muito boa, né? Você se adaptou bem a isso, a fazer esse trabalho remoto como perita, como assistente? Sim, porque, na verdade, eu sempre já tinha já meio que uma vida meio remota, meio presencial. Uhum. Mas precisa de muita disciplina, né? Que nem no sábado passado, a minha amiga me chamou para ir na casa dela para comer torta de morango. E que ela sabe que eu adoro torta de morango e comer pizza. Vem, Gi, vem cá, nananã. Aí eu olhei, ela me mandou as fotos, aí eu falei, sabe o que é? Vamos deixar para outra semana? Eu tenho um laudo para terminar. Entendi. Olha que maravilha. Aí, olha só, hein? Entreguei no domingo à noite o laudo. Segunda-feira de manhã, abri o meu e-mail, você foi nomeada de novo. Então, olha lá. Será que se eu não tivesse entregado o laudo, eu teria recebido essa outra nomeação? O universo entende os atos. É como dizem, tem uma frase indiana que eu adoro de paixão, e todas as noites, quando analiso, eu sei que você gosta muito do mar, você gosta muito do luar, né? Você posta umas fotos, enfim, e eu adoro ficar vendo aquilo, né? É como se à noite os deuses coloquem um manto sobre a terra. E eles fazem os furinhos desse manto, que são as estrelas. E eles ficam olhando a gente lá de cima, para saber exatamente quem é merecedor de receber os trabalhos ou não. Então você foi merecedora, ou seja, você se recusou, né, a ir na casa da colega, estava trabalhando com o recado que você deu aos céus, de um modo geral, ao universo. Eu estou pronta para trabalhar. E abre no outro dia de manhã e é agraciada de mais uma nomeação. Então isso é fantástico. Mas exatamente, Gi, você interpretou o sentido da vida. É como, sabe, eu quero encerrar isso antes de fazer a última pergunta a você, mas eu quero encerrar com uma frase. Quando o Carlos Drummond de Andrade escreveu a frase para Machado de Assis, quando ele escreveu um texto para Machado de Assis, claro que eles não são contemporâneos, né? Mas ele disse o seguinte, que muitos autores leram alguns capítulos do livro da vida, como o Drummond mesmo falou, li apenas um capítulo. Machado de Assis leu o livro inteiro da vida. Então, eu quero fazer essa frase exatamente para você. Eu li apenas 1 ou 2 capítulos do livro da vida. Você já leu todos. Então, meus parabéns, minha guerreira. Tenho muito orgulho de você. Obrigada. Tenho muito orgulho de você. Você leu todos os capítulos do livro da vida. Deixa eu te fazer uma perguntinha para quem está assistindo aqui, Gi. Se a gente começar a fazer essas coisas esotéricas, aí muda o foco da live, né? A gente precisa fazer uma live só. A gente vai ter história, hein? Vamos embora, adoro. Eu sei que você vê algumas coisas, você pode. E é uma live interessante mesmo, né? Eu sei que você vê, se comunica, e é bom mesmo. Tá? Fica a dica. Ou seja, temos mais 2 compromissos. Um para a turma de outubro e essa aí. Essa deixa para dezembro. Beleza. Essa vamos deixar para dezembro do esotérico, que vai ser bom demais para esse povo, para começar a interpretar as coisas de forma simbólica, né? Porque, como eu conheci a Gisele, pessoal, eu conheci através do LinkedIn, porque ela é muito atuante no LinkedIn. Ela sempre dá dicas de educação, sempre dá orientações. Então, mesmo que você não seja da área, procure a Gisele no LinkedIn. Como é que o pessoal te acha lá, Gi, no LinkedIn? Lá eu não estou como Gisele Basílio, lá eu estou como Gisele Kovacevic. Mas se escrever, mas é melhor escrever Pedago Dicas que me acha. Joia. Então, pessoal, mesmo você que não é da área, procure. E aí, claro, tudo que é educação me chama a atenção. E aí, eu conversando, né, com ela, eu adicionei conversa puramente profissional, né, sobre educação, né, e na época, enfim, eu estava pesquisando algumas coisas, ela me deu algumas dicas, sempre muito afável, sem me conhecer.
Aí, essa dona Fátima, que ele está falando, que é minha mãe, né? Eu estava com ela no IBCC, né, no Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, aqui em São Paulo, que minha mãe também estava com o mesmo desafio dela, e as duas estão lindas e maravilhosas e curadas hoje, graças a Deus. Aí eu olhei, eu vi aquela ruiva, né? Eu conheço essa ruiva de algum lugar, será que já foi aluna minha, colega de trabalho, enfim? Aí caiu a ficha. Eu falei, não, eu conheço ela exatamente disso. E para quem está começando agora na carreira de perito, que assim, nunca viu nada na vida disso, nunca atuou, não é da área do direito, não é? Como você não é. Qual que é a sugestão que você dá, qual é a dica que você dá, Gi, para que as pessoas possam começar essa nova profissão, se sentir útil, que eu acho que isso é muito importante, e comece a ganhar dinheiro? O que você me diz? Bom, primeiro, né? Façam o curso da José Expert. Obrigado, obrigado. Crucial com o professor Glenn, né? Tá? Existem outros por aí, mas com a mesma assistência, tá? Com o mesmo cuidado, com a mesma paciência, né? Porque tem muitos aí que querem o seu dinheiro. O professor não quer o seu dinheiro, ele quer o seu melhor, né? E aí, exatamente por isso que podem aparecer outros, eu vejo aí um monte de gente, né, falando, faça comigo, faça assim, faça assado, mas não conheço ninguém que tenha o mesmo cuidado, não é só comigo, porque a gente está no grupo lá e eu vejo ele atendendo o dia inteiro, gente de todo que é parte do Brasil, né? Quer fazer perícia? Faça o curso, estude, não pare nunca. Leia muito. Ah, mas eu tenho dificuldade em fazer texto. Amados, hoje, isso eu falei para os meus alunos, né? A internet está cheia de bons exemplos também. Não é só fazer videozinho com dancinha. Tem bom conteúdo também. Vai atrás do bom conteúdo. O professor sempre está postando lá nas páginas da José Expert dicas extremamente valiosas, que hoje eu vi uma lá, inclusive, ele estava falando de quando foi nomeado, de que fui nomeado, o que eu faço? Ou seja, não falta conteúdo bom, de qualidade, para você estar sempre antenado. Né? Mas eu tenho dificuldade em escrever. Meu amigo, você tem dicionário em casa? Você tem telefone? Aprende uma palavra diferente todo dia, né? Pega lá o dicionário, pega um caderno, se organiza o tempo. Aí, ó, o dicionário, tá vendo? Faz todo dia, escreve uma palavra nova, publica essa palavra, faz uma página no Facebook só para publicar palavras novas. Hoje eu aprendi o que é, sei lá, cacófono, e pronto. Jurisprudência, né? Exatamente, aprendi isso. Você, ao mesmo tempo que está lá, faz na sua página do Instagram, do Facebook, uma disseminação de conteúdo, ao mesmo tempo que você está tentando ensinar, você já está aprendendo também. O segredo é não ficar parado. Nada cai do céu. Eu não conheço. Nunca vi cair pão do céu. Gi, eu acho que a maior lição que eu tenho que aprender com você, e não só eu que tenho que aprender, mas a todos que assistiram aqui, é a capacidade de se reinventar que você tem, pelo que eu te conheço, capacidade de se reinventar, a capacidade de tentar, de buscar coisas novas, e se deu certo, como dizia Mandela, eu nunca erro, eu aprendo. Então, é exatamente isso, não é? E usar isso como pontes para que a gente consiga outras coisas, sabe? Eu acredito que muitos ex-alunos nossos que fizeram o curso de perícia foram contratados em outros lugares, numa outra profissão, mas o ponto crucial foi ter esse conhecimento dentro da perícia, sabe? Dentro da identificação de assinatura. E uma coisa que você me ensinou, e eu quero passar aqui para todos, é esse aspecto da humanização, em que você consegue interpretar, de uma forma muito bem clara, e não analisar apenas a assinatura, mas analisar todo o contexto e analisar exatamente o ser humano.
Exatamente. Olha, eu estou colocando aqui no carregador, desculpa. Fica tranquila, fica tranquilinho. Agora foi. Então, Gi, as suas considerações finais, minha querida. E aí eu só vou dizer tchau pro pessoal que está chegando. Só vou dizer um tchauzinho aqui, me permita aqui, Gi. Nós temos uma aluna aqui, a Ju, que sim, é nossa aluna. Nós temos a Lia. A Lia é uma engenheira, nossa aluna da Jus Expert. E é lá de Manaus, essa menina. Espero que esteja tudo bem com a sua pequena, aí tudo certo. Tá bom? Um beijão para a família, Lia. E, Gi, eu passo para as suas considerações finais, já te agradecendo, assim, por tudo. Né? Eu te agradeço mais do que você possa imaginar. Você é uma pessoa que eu tenho um apreço, um carinho e uma admiração muito grande. Né? Você brilha e continue brilhando cada vez mais. E eu fico batendo palmas aqui para você. Passo para você a palavra, Gi. Pode fechar. Obrigada. Feche com chave de ouro. Muito obrigada. Agradeço a todos e todas vocês que ficaram aqui assistindo, né? Que tenho certeza que de alguma palavra aqui que a gente falou, deu para tirar alguma coisa, algum proveito, né? E que se vocês quiserem, podem contar comigo e acredito que piamente podem contar com o professor também. E como que eles te acham mesmo, Gil, os seus contatos, de que se a empresa quiser entrar em contato com você, alguma coisa, pode passar o que você quiser. Olha lá, vocês têm aí o meu Instagram neste momento, né? Pode ir lá me seguir, vamos conversar sobre o assunto, se tiver dúvidas podem me chamar, né? E me acha lá no LinkedIn como Gisele Kovacevic, ou melhor, Gisele Pedagodicas também. Aqui no Insta tem o meu número de telefone. Como eu disse, eu já ajudei bastante gente. Inclusive, teve um aluno seu que não sabia que... Olha só essa história, hein, ó, para fechar. Lembra daquele seu aluno que era radialista? Que é radialista? E aí eu... Exatamente, de Santos. E ele não sabia muito bem o que fazer, para que caminho ir. Eu falei assim, use a sua voz, né? Pega o que você tem de melhor e utiliza. E aí ele começou a fazer podcasts com histórias sobre a perícia agrotécnica, né? Genial. Lembra? Lembro. Então, assim, pega o seu melhor, coaduna com a perícia e acha o seu caminho. Que nem eu sou historiadora, eu utilizo muito perícia também, como eu disse, lá nos museus, nos arquivos, na pesquisa. Se você trabalha com contabilidade, nossa, você não vai nem precisar contratar um perito, você mesmo vai fazer a perícia para os seus clientes, né? Enfim, você tem uma gama de possibilidades. Usar criatividade, né? Olha, o pessoal está indo muito aqui, eu vou por ali. Eu não estou recebendo trabalho, foi na praia, choveu, vamos entregar cartão, vamos conversar, vamos fazer live, enfim, não fica parado. Nada cai do céu. Gi, te agradeço. Olha, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Continue sendo esse caminho, esse planeta Júpiter que nós temos, sempre. Continue sendo. E eu só te agradeço e obrigado por tudo. Um beijão para você. Eu que agradeço. Beijão a todos. Gente. Prazer. Boa tarde. Olha, um ótimo final